caminhar para, como digo, fui várias vezes a Tarouca quando eu estava aí com professores e não sei o quê, e nunca ninguém viu a parte da cadeia que começas a fazer assim, mas olha, o acelerador é assim, então não há, digamos, não há cruzamento de alvenaria, portanto, claramente a construção. O 4 para 3, portanto, tem a ver. É a evidência, é a profundidade daquela mora, relativamente à profundidade do transepto. Mais da igreja. Mais da largura do corpo longitudinal. Está a ver aqui? Estou a perceber. Está a ver? Tem uma relação entre comprimento e largura. Isto aqui é 3A e 4B. Esta proporção foi descoberta, não foi por mim, eu apliquei a só e deu certo. Com um alemão que fez um estudo nas igrejas e publicou em 1955, salve. Portanto, o que significa que ele gostava de ter uma cabeceira curta, proporcionalmente ao coisa, portanto, espacialmente. É aquela que viu anteriormente. É aquela que viu anteriormente. Quer dizer, isto não tem nada a ver com isto. Agora, esta que está ali também dá certa. Sabe porquê que dá certa? Porque o crescimento da arquitetura faz projeção modular. Se for a Tarouca, hoje está lá uma cabeceira do século XVIII, está no século XVIII, mas ela está, a ampliação da cabeceira de Tarouca, ou a ampliação da Alcobaça, ela é feita por adições modulares. Portanto, o importante é saber qual é o módulo. Sabe qual é o módulo? E os arquitetos que trabalhavam no século XVIII sabiam isso. Tinham que se perceber essa coisa, não havia métodos, não era assim que se trabalhava. Portanto, a habitual deles era perceber o módulo da igreja. Então, aquilo era, quando é que se amplia? 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos. Portanto, em Tarouca, a métrica que se aplicou foi à igreja inicial, mas, quer dizer, facilmente, ao Pedro, com muita facilidade, a gente sabe até que uma coisa é ampliada. Ela é ampliada, habitualmente, é ampliada meio, é raro ser a 3 quartos. Habitualmente é meio. Portanto, em Tarouca é capaz de ser o dobro. Aqui também é o dobro, mais ou menos. Olha, aqui vai. Não é exatamente. Olha, aqui portanto, é o dobro também. Portanto, porquê? Porque a modulação é uma adição modular. Dá sempre uma construção muito equilibrada. Vamos avançando, senão passo por 2 horas e vocês não. Pronto, então vamos ver quais são, digamos, as grandes zonas do mosteiro. O mosteiro tem a igreja, elas são a zona principal. Tem a ala dos monges, a nascente, tem a ala dos conversos, a poente, tem a ala do refeitório, a norte ou a sul, consoante os guardas têm a norte ou a sul, e tem a zona aqui do claustro. Portanto, estas são a zonagem do mosteiro cisterciense medieval. Vamos avançando, senão. Um edifício tão grande e tão complexo, com esta volumetria, tem 4 acessos. Portanto, estão a ver, o número de acessos é sintomático também, digamos, que era fechado algum dia, antes era muito fechado, digamos, uma coisa quase uma fortaleza, muito fechada. O próprio edifício é uma fortaleza. O edifício é uma fortaleza medieval. Portanto, tem 4 acessos principais. Tem, na carroça, vou começar aqui para centrar no mosteiro, tem a porta principal. Esta porta principal também tem aqui assim uma portaria de entrada, né? Por exemplo, na central logo aqui, entra-se aqui, porque o mosteiro está todo várias cercas, não é? Sim, por exemplo, estava vedado com uma cerca alta, portanto, que isolava o mosteiro de animais, as pessoas, etc. Portanto, havia uma cerca, onde também estava a hospedaria e uma capela para o povo e para os hóspedes, etc. Portanto, entrava-se, havia a entrada principal, onde estava um porteiro, tem aqui uma porta, aqui para a zona dos moinhos, das forjas, dos corrais, etc. Toda esta parte aqui. Tem por trás, aqui pelo parlatório, a porta do jardim que dá para a enfermaria, para o horto e para o cárcere. O mosteiro também tem uma prisão, está afastada do sítio, porque aqui é nesta zona aqui de trás. E tem a porta dos mortos, a porta do cemitério, porque aqui é que se localizava o cemitério. Portanto, tem estas 4 portas, estes 4 acessos fundamentais. Volto a dizer que isto não era uma porta de acesso, porque isto aqui fazia parte do plano, mas não, quer dizer, não era usado. Não era usado, isto só foi usado mais tarde. Ela podia estar fechada, que não tinha serviço público, só que mais tarde para ele. E avançando. Agora vamos começar pela igreja. A igreja
A igreja obedece ao sistema diaxial, que quer dizer, tem dois grandes eixos, um no sentido poente, nascente, terminado, digamos, com um foco em ponto de convergência, que é a cabeceira da igreja, e um segundo eixo menor, no sentido norte-sul, que corresponde ao corpo do transepto. Este aqui é o corpo das naves, aqui é o corpo do transepto. A igreja, como é uma igreja privada, portanto não tem acesso público, ela é toda ocupada pelos monges e pelos conversos. Até aqui, vê-se aqui pelo desenho aqui dos pilares, até aqui, a igreja estava separada aqui por uma tribuna ou por um jubeu, e esse jubeu fazia a divisão entre o coro dos monges, por esta parte aqui, frente ao santuário, e a zona dos conversos, portanto, traseira aqui a este jubeu. Era a porta, o acesso dos monges fazia-se por aqui, pela porta dos monges, o acesso dos conversos fazia-se por aqui, pela porta dos conversos. O que é um jubeu? É uma palavra muito esquisita, mas a Idade Média, na linguagem eclesiástica, há alguns termos da arquitetura que foram buscados da liturgia. O jubeu, o que é que isso quer dizer? É uma tribuna, ainda há vários mosteiros cistercienses, também há, por exemplo, Maubronn, na Alemanha, em Espanha há vários catedrais que têm essa tribuna, e isso verifica-se ainda com muita frequência. Hoje em dia, quem vai à missa vê, estou-me a rir, porque uma vez perguntei ao padre o que é que se diria, ele disse, sei lá, o que é que se diz? Já não. Portanto, antes do leitor ir fazer uma leitura, ele pedia a benção ao oficiante. Hoje fazem assim, faz assim, assim. O que é que ele diz assim? Ele diz assim, em latim diz Iube Domine Benedice. Portanto, Padre, dê-me a sua bênção. O Padre, dê-me a sua bênção. Portanto, Iube é o jubeu. É o jubeu. Portanto, essa tribuna, ou jubeu, dividia... Pode escrever no quadro, está lá. Jubeu. O jubeu ou o latim? Jubeu. Iube Domine Benedice. Então tiro do E. Hã? Tiro do E. O O. Onde? Do judeu. É jubeu. Jube. Não, desculpe, eu estava a escrever português. Não, desculpe. Eu estava a escrever português. Eu estava a escrever português. Mas eu disse lá, Jube. Jube, domine. Das coisas mais difíceis. Não é domine, é domine. Não pode ser as duas coisas. Pode ser as duas Sim, coisas. mas o tradicional é domine. Sim, mas podem-se dizer... Sim. Das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, sabe qual foi estudar alemão e latim em alemão. Conclusão, às vezes sabia o que eu estava, mas sabia dizer alemão. Quer dizer, por causa da palavra. Portanto, o jubeu vem dessa da vamos então... Esta tribuna seria em madeira? Não. Isto aqui é uma construção. É uma construção em pedra. É uma construção de pedra. Pode ser uma construção sólida. Eu julgava que era uma grande... Não. Isso fazia uma coisa. Veja, por exemplo, veja catedrais espanholas que tem essa coisa. Veja, por exemplo, se quer um mosteiro cisterciense, que está magnífico, tem um ótimo estado, é o de Maubronn. Veja, Maubronn na Alemanha está lá certinho. Está lá certinho. Isso é coisa que eu quero expor. Na Alemanha, Maubronn é com a nossa alcobaça, é um dos mosteiros cistercienses mais bem conservado. Quer dizer, as referências para os cistercienses na Alemanha é Maubronn. Mas essa tribuna era usada para... Não, para leituras. Desculpa, vou pular aos seus conhecimentos de arquiteto, mas desenho-nos lá essa tribuna para a gente perceber como é que era. A tribuna? Então, a tribuna é uma coisa simples. Depois eu com uma abertura assim a meio, permitia a leitura de quem está aqui atrás, também para o altar. Uma coisa assim. Aqui tinha uma balustrada e aqui também tinha uns nichos para... Isto era uma parede. Isto é uma parede. Aqui está... É como se vê em Burgos, na catedral. Não é a catedral de Burgos, não. Na Burgos é central. É os catedrais de Escolas. Há uma que está mesmo tapada. Há uma que está mesmo Mas dá por dois lados, dá por dois lados. Não. Talvez a Itália havia umas coisas assim que foram demolidas pelo
A seguir a treino. Sim, não sou uma coisa. Treino, isto tudo. Pois. Isto é treino. Mas isso em planta era. Os nossos não tiveram, foi destruído. Isso em planta era. Não, isto era uma parcela, era uma parcela aqui. Uma parede. Era uma parede aqui. Professor, desenha a planta já agora. Temos um professor arquiteto. A planta é assim. A planta é assim. É uma parede. Só levanta e lá no meio. É isso, não. Estiveram já numa varanda, pois. Agora, vamos falar aqui com os pilares. Depois a ideia do céu. Sim, se acabava por dividir um bocado. Não, isto é a mesma divisão da igreja. Só que não é da minha altura. É da minha altura. Sim, e depois. Como vocês metam aí judeu ou judeu, metam mesmo judeu, vocês vão entrar bem muitos exemplos. Como digo, no caso dos sucessos, o Valborda é o melhor exemplo. E ele é sempre intacto, não é igual a Constituição. Já sei o que é. Já vi imagens, já sei o que é, em pedra. Que até não faz, mas essa varanda é muito clara em pedra branca, não é? Olha, na Suíça há muito, sim. Sabe porquê? Na Suíça há muito por causa dos coisas, dos calvinistas. Olha, a Catedral de Genebra, bem clarinho. Pensei que isso fosse uma coisa muito mais tardia. Não, ao contrário. A partir do trem tem que ser isso. Depois o Vasari destruiu a Laredo e mais. Mas vejam, na Suíça, a parte calvinista tem que mandar. Bom, portanto, rapidamente é o que está dito. Os acessos, já referi, que é a porta dos monges, que faz conversa, e que é a porta dos monges. Portanto, isto era basicamente a igreja. O luxo da igreja cisterciense é o espaço. Para mim, o luxo é o espaço. Às vezes, quando nós entramos numa igreja destas, digamos, onde o mundo das pessoas tem acesso, basicamente, à igreja, não é? Basicamente, é porque se paga. Os outros já sabem pagar, porque a maior parte chegam à igreja e pensam logo aquilo que havia lá, milhares de centenas de montes, não é? Eu costumo, às vezes, na brincadeira, dizer que então vão à batalha ou vão à cartucha de Évora, coisa enorme, e estatutariamente é para 21 monges. E Alcobaça, e batalha para 23. A batalha foi feita para 23 frades. A cartucha dela foi feita para 21 monges. E a estrela? Exatamente. Quando a necessidade de espaço era completamente diferente, a noção de espaço e a exigência de espaço era completamente diferente. Quando chegamos ao capítulo, ou a sala que eu digo quando chegamos, como é que se calcula a população do mosteiro? Mas avançando? Vamos avançar. Sim. Vamos então começar. A seguir à igreja, temos a sacristia. A sacristia é uma coisa muito pequenina. Porquê? Porque, como sabem, hoje em dia as sacristia servem para os espaços parlamentares, para guardar os alfaias, etc. Mas antigamente não era assim. Antigamente as alfaias, digamos, os paramentos, colocavam sob o altar das missas privadas dos monges. Portanto, a sacristia servia para guardar coisas muito especiais, digamos, o tesouro, etc. Para a parte da liturgia mais valiosa. Portanto, é uma sacristia pequenina. Há até mosteiros que nem têm sacristia. Porque é uma das poucas variantes no mosteiro masculino. É que às vezes há algumas que nem têm sacristia, outras não têm. Outras que nem têm o armário. Portanto, que é aqui a bibliotecazinha. Portanto, são uma das poucas variantes. E outros também têm que assim o lavatório e a biblioteca diferente, às vezes tem aqui no centro. De resto, não há mais variantes nos mosteiros masculinos. Portanto, é muito pequenino, por uma razão muito clara de que os paramentos colocavam sobre as credências e sobre as coisas dos altares das missões por aí. Mas avançando? Temos aqui o chamado armário ou biblioteca, isto é uma designação medieval, um espaço muito pequenino, não havia fotocópias, não havia internet e, portanto, os livros tinham que ser manuscritos. Como tinham que ser manuscritos, se tivessem pequenos, aqui guardavam-se os livros de liturgia, os livros de leitura espiritual e alguns documentos que pertenciam ao mosteiro, ao temporal do mosteiro. Com o tempo, com o temporal, quer dizer, ao minicómico, mas é porque da prova, o minicómico, a história económica do mosteiro. Portanto, com o tempo,
Este espaço começou manifestamente a ser pequeno, portanto, com a multiplicação e o aumento de manuscritos e documentos relativos ao mosteiro, portanto, tive de se fazer uma biblioteca maior, ou uma chamada Casa da Livraria. Em Alcobaça é uma coisa que data do século XVI, que aqui de uma porta, de uma capela, estas capelas para ao lado, e fez aqui assim aqui uma sacristia maior. Portanto, havia necessidades, digamos, à medida que havia mais documentos, também havia necessidade só a falta de espaço e também de conservação desses bons, não é? Que era para a vida do avançamos. O espaço, estamos aqui a sala do capítulo. A sala do capítulo é o espaço, é o segundo espaço mais importante do mosteiro. A seguir à igreja, no mosteiro cisterciense, o local mais importante é a sala do capítulo. Aqui, chama sala do capítulo porque aqui depois da missa da manhã, da missa matinal, a comunidade vai para a sala do capítulo e aí discute-se, o abade explica um capítulo da regra, da sala do capítulo, o capítulo da regra. Portanto, é um sabor do capítulo da regra. A regra de São Bento diz claramente que um monge não pode invocar desconhecimento. Depois ele olha, eu não sabia, eu não sabia que podia fazer isto, não. O monge, portanto, todos os dias explicava um capítulo da regra para que o monge não invoque desconhecimento. Esta sala também, nesta sala, mas esta sala de atos, é a sala de atos também do mosteiro. Aqui são os atos mais importantes da vida comunitária cisterciense, como a eleição do abade, a escolha do celeireiro, a escolha do prior, a escolha faziam-se as admissões, as tomadas de hábito, etc, etc. E também se davam reprimendas. A emendácio. A emendácio. Também se faziam reprimendas. O capítulo de culpas também era assim feito. Esta sala tem uma configuração sempre quadrada, não é por acaso. Sempre quadrada por questões de visibilidade e de acústica. Portanto, esta sala que é sempre quadrada exatamente por isso, por questões de acústica e visibilidade. Portanto, isso toda. Tem aqui umas janelinhas. Estas janelas não são só para dar luz para o interior, porque não havia eletricidade na altura, não são só para dar luz ao interior, são também para permitir aos noviços e aos conversos que não tinham acesso a esta sala, que era uma sala só para os bons conversos, os noviços e os conversos, em algumas sessões capitulares, onde eles estavam autorizados a participar, mas era fora. Portanto, podiam ter a partir destas janelas, depois não entravam aqui. Era acesso exclusivo dos bons conversos. Também esta sala começou a ser, não logo no início, mas depois começou a ser também local de sepultura dos abades. E, houve proposta de reis e de rainhas para serem sepultadas aqui, não a regra dizia claramente que não há reis nem rainhas, quer dizer, para sepultar só, e mais tarde os abades só também só um bocado mais tarde. Portanto, é um local, digamos, um local de obra do mosteiro. Agora, quando nós às vezes lemos, em Alcobaça há uma história que diz que em 1999 um anjo que morreu no Combinho. É o cardeal Henrique. Então, quando a gente vê às vezes naqueles mosteiros, que agora disse que a gente vai ali a Cartucho ou a Alcobaça, acho que devia ter 300 ou 500 ou 600 monges com aquela dimensão. Não é? E eu costumo sempre ter a brincadeira. Quanto mais alto disser o número, mais eu me rio. Porque a noção de espaço é completamente diferente. E o melhor sítio para aferir a dimensão de uma comunidade cisterciense medieval é a sala do capítulo. Porquê? Porque imagino que havia os 1000 monges aos 500. Se fosse um refeitório, era fácil. Sabe porquê que ainda não passar nisso? Vão ao primeiro turno comer, ao primeiro turno, vão ao segundo turno. Podia haver 4 ou 5 turnos, não é? A panela ia cozendo e a tropa fazia isso, primeiro turno, segundo turno, para dar comer aquela chanchola. Portanto, se houvesse os tais 500 ou 600 monges, o refeitório era possível através de vários tempos, de vários tempos para a refeição. Mas já não cabia, não havia repetição na sala da sessão particular. Portanto, a dimensão da sala do capítulo dá a dimensão da comunidade. Eu andei durante vários anos e continuo a fazer isso, mas já permitiu a atividade suficiente que continuo a fazer isso. Quando ia ao mosteiro, também foi uma das minhas investigações, quando ia ao mosteiro, fazia a dimensão da sala capitular. E com dados que eu conhecia, documentos que eu conhecia acerca da população do mosteiro em determinadas épocas, sobretudo começaram na época quando ia mais alta,
e fazia a divisão por número desses monges pela superfície da sala de estar, da sala do capítulo. A sala do capítulo. Sabem quanto é que dá? Na altura não havia cadeirinhas, essas camas articuláveis, né? Havia aqueles poltronas, não sei o quê, estavas ali muito tempo para ter algum conforto, né? Portanto, tudo tinha uma certa escala e um certo espaço. O monge ocupava cerca de 2 metros quadrados por monge sentado. Né? Portanto, dividam a superfície de uma sala capitular por 2, dá em média a comunidade. Isso, eu provei isso na França, e na Alemanha e em Portugal. Em Portugal fui àquela coisa depois que dá cerca de 250. Quando o Platão tem 2 anos de Portugal. É algo assim, dava 250? Cerca de. E quer que diga uma coisa? Como é que se chama? João. João, quer que diga uma coisa? Mesmo 250 pode ser a comunidade total. Com os conversas. Se bem que talvez seja difícil. Sabe porquê? Porque na realidade havia uma proporção de 2 para 3, mais ou menos. Mais ou menos também é uma média. 2 para 3 monges conversas. Portanto, se houvesse 20 monges, havia 30 conversas. Se eu percebo, uma proporção mais ou menos cerca de 2 para 3. Uma coisa que depois vai ajudar a se calhar ao passo mais tarde é perceber as celas, não é? Portanto, a sala capitular, como não havia segunda repetição, é um bom sítio para ver a dimensão da comunidade. Há cerca de 2 metros quadrados por monge sentado. O dormitório também ajuda, não é? Não, porque eu já estava no dormitório veja que até o século XVI é no chão em cima e função da comunidade. Até o nosso dormir. Aqui é que está-se aqui. Aqui é que o está sentadinho. São os cheiros. Sentadinho, mas eles tinham aquelas cóbulas, aquilo tudo. Estavam ali. Não, por exemplo, é isso que eu estou a dizer. Os aqueles estavam muito sentados. Portanto, não dá cerca de 2 metros. Não, dentro de 2 metros por 2 metros por monge sentado. Ainda hoje, até os lados são Qual é a exposição? É fácil. Podem fazer perguntas. Aqui. É direito, por causa do ar. Isto não foi aqui na parede do centro havia a cadeira central com o abade, ladeada por um superior e por um leitor. E as cadeiras estavam aqui assim, naturalmente. A parte que é reservada ao abade, ao prior e ao leitor, e aqui eram os cadeirados assim desta forma. É? 2 filas paralelas, cadeiras? Sim. Pelo menos é o que aparece nas constituições. Aqui na igreja era o contrário. Também era assim, na igreja também era a mesma coisa, era assim. O abade estaria no meio. Não, o abade seria à frente, do lado direito, e o superior do lado esquerdo, frente ao santuário. Por acaso é curioso. E a ordem. À frente do cadeiral. Sim, do cadeiral. E já agora, para explicar num roteiro, não interessa, a gente quando diz assim, pá, cala-te que eu sou mais velho. Aqui não é ao contrário. Aqui é ao contrário. O ponto é a ordem na profissão monástica. Na universidade. Você tem a mesma coisa. Portanto, o que é que sucede? Sucede até há descrições da Idade Média. Eu uma vez tive ali muito engraçada, de um monge que se confrangia todo ver um velhinho ali quase a ter flexões como na tropa. E ele era um rapazinho novo, mas ele dizia assim, mas eu sou o mais velho na ordem, portanto tenho prioridade sobre o e o ponto é a ordem, digamos, a idade na ordem. Né? Porque essa precedência monástica tem que ver na ordem, não na idade física, na idade civil. Vamos avançando. Portanto, já perceberam que a ordem dos cadeirais, como aqui também é assim, facilita, digamos, a chegada e a saída das pessoas dos cadeirais, nesta direção. Aqui é o relatório. A ordem cisterciense é uma ordem de clausura. O que é que isto quer dizer? Que há disciplina, na Segunda República há disciplina de voto. E nós assistimos a uma coisa dessa. Aqui há disciplina de silêncio. A disciplina do silêncio. Quer dizer que o silêncio, essa disciplina, essa proibição de falar, não é uma proibição total, muito absoluta de falar, mas parcial. Portanto, há disciplinas que podem falar, não esquecer, mas com regra, não é? Portanto, eles praticam o silêncio como norma. E eles precisam de comunicar. Precisam de comunicar, mas não é, podem fazer de forma muito contida, muito breve, só neste sítio, no chamado parlatório, só neste sítio, e quando forem chamados pelo abade, ou quando eles manifestarem interesse de dizer qualquer coisa ao abade. Aqui também o abade chama os monges e diz quais são as tarefas daquele dia, portanto, é aqui, é o único que se pode falar.
É engraçado, porque essa coisa do silêncio quando começam não podem falar, eles têm que se comunicar. Né? Os cistercienses têm um código, mas esse código é como a maior parte das ordens cláusicas. Quer dizer, há muitos sinais muito iguais, só algumas especificidades da ordem, depois implica a criação de novos gestos. Mas eles têm um código, no caso da Alcobaça, tinham cerca de 300 sinais. Isto permitia comunicar por gestos. Não é uma linguagem gestual, mas é um código muito desenvolvido. Quer dizer, não dá a frase completa, mas dá, quer dizer, dá o verbo, quase o verbo principal, mas consegue perceber o sentido. Portanto, há cerca de 300 sinais. Eu recordo que eu já estagiei em vários mosteiros e recordo-me, já agora para criar um bocadinho de diversão aqui no ambiente, nós estamos a falar sempre em coisas sérias, não é? Mas só vou-se perceber, eu tive vários, já estagiei nestes mosteiros quase todos, nos principais, e em muitos mosteiros. Aliás, a gente não falta assim, já falta a ordem, praticamente. Só falta isso. Eu recordo perfeitamente que eu estive em Sitou várias vezes já, e a primeira vez eu achei aquilo um bocado piada, não era a primeira vez, achava muito piada. Agora já, estás quase a entrar. E então, eu percebi, três coisas que eu percebi, porque eles também são muito curiosos, porque já estão aí assim, metados num ambiente muito fechado, cada prova que não podem falar, falam pelos cotovelos. E então, o que lhes metia confusão era, eu ouvi várias vezes, vários moços que faziam assim. Eu um dia perguntei para eles, porque eu tinha que falar com o bar, também eram meus convidados, só para trabalhar, para falar com o bar. Não era assim da rua, não era assim qualquer sítio. E eu a primeira vez, Odilon, o que é que pensar? E lá, eles perguntam se você tem mulher. O que é que eu assim, mas depois eles perguntam, mas porquê isto assim? Tem que ver com, como é que se diz, cingir o cabelo, como é que se diz aquela fita que as mulheres têm, aqui assim. Como é que se chama isso? Na Idade Média, os romanos, vocês viram as romanas? Tem aquela coisa, aquela fita, qualquer coisa, mas é bataleta, qualquer coisa. Mas já vem, atenção, para naquelas esculturas, vê sempre naquelas esculturas, vê sempre assim, as mulheres assim, o cabelo fechado. Então, essa linguagem, esse código, vai dos padres do deserto, aquela coisa, portanto, é uma coisa muito antiga, não é? E vai ser desenvolvido e aplicado à ordem. Eu sei que de vez em quando alguns assim, cantavam-se, faziam assim. E eu, maluco, não é? Maluco é assim. Perguntei ao padre, e eu também, outra coisa era, se eu percebi logo por causa da hora. Como é que era a hora de comer? Era assim é o refeitório. Assim é o refeitório. Portanto, quando faziam assim, era, depois embora na hora de comer. Era assim. Assim é o refeitório. E depois sentávamos, e depois o abate, sentávamos com o certinho e tal. Quando o abate, para começar a comer, não era começar a hora de comer, não é? Quer dizer, o abate dava ordem para nem começar. Não precisa dizer nada. Faz favor, vou repetir, não é? E o padre fazia assim. Era juntava o polegar e o indicador, fazia assim. Agora já doesse. Diga? Já doesse. Não. Ouça uma coisa, em Cister faz isso. Em Cister faz isso. Não, nos cartuchos não faz. Mas eu gosto. Não, os cartuchos não faz. Estamos todos a mover a cisterna, nunca dá a fazer isso. Onde é que tem? Na Corunha. Se for um trapista, certeza que Não, os mários os cartuchos são assim. os cartuchos fazem. Em Cister faz os cartuchos fazem. Sim. Privilégio, os cartuchos públicos. Portanto, isto era o único sítio onde se poderia falar. Ou seja, quem invasou a linguagem de ponto aqui era a escada de acesso ao dormitório. A escada que se fazia, o acesso era feito pelo claustro. É a escada de acesso durante o dia. Chama-se a escada diurna. A escada de acesso ao dormitório. Vamos? Também uma de outras variantes é que às vezes a escada está trocada com o parlatório. Do resto, não é pouco significativo, mas também uma das poucas variantes. Aqui temos a sala de trabalho dos monges, ou o escritório em português, como queiram chamar-lhe. Era o sítio onde os monges, digamos, depois da divisão de tarefas, passavam aqui a maior parte do seu tempo na confecção de manuscritos, portanto, de livros litúrgicos e paralitúrgicos. Os documentos da ordem. Era o local onde eles trabalhavam, a sala de trabalho. No início, quando a comunidade era pequena, estavam aqui monges ou noviços. E à medida que a comunidade foi crescendo, os noviços foram acrescentando, ou começaram a fazer uma sala para os noviços, que era por acrescento aqui desta sala de trabalho, ou num sítio mais afastado. Mas inicialmente trabalhavam em conjunto, aqui na mesma sala. Hoje, temos aqui o exemplo que estamos a dar de Alcobaça.
Hoje nós vamos ao Alcobaça e vemos uma sala muito escura, que é este que está aqui, estão a ver? Uma sala muito escura. Porquê? Porque isto foi ampliado para este lado, aqui foram fechadas as janelas quando esta zona aqui foi fechada e foi transformada em cozinha na segunda metade do século XVII, e portanto isto ficou uma sala escura. Quando a cozinha veio para aqui, isto foi transformado em celeiro, eu chamo a adega, quando apoio aqui à cozinha, mas o Estado desenvolveu-se todo para nascer. Portanto, hoje quem chega à Alcobaça e entra nesta sala, acha mais adaptado a um frigorífico, a uma sala, a um celeiro, do que a um escritório, uma sala de trabalho medieval, que exigia muita luz. Pois é, mas tem que se esquecer, ou tem que se lembrar, que a sala tinha muita luz, porque não havia aqui construções que faziam aqui, estava aberta, estava tudo aberto. Portanto, havia muita luz, não é? Portanto, havia comercial para as portanto, não pode ver como o luminosidade está agora, porque ajudar cria dificuldades em perceber como é que seria uma sala de trabalho para o período manuscrito. Tem que ver quando estava. Porque aí nasce o outro claustro. E Aí nessa parte nasce o outro claustro. sim, isso é. Vai ser agora no hotel de Chama. Isto deixou já uma sala muito escura, porque foi tudo tapado por Sendo assistente. Aqui falta, aqui nesta parte, aqui que eu falo aqui também, falta a zona das latrinas. Se vocês forem ver hoje, está aqui claramente uma porta que vê-se que é o dia para aumentar as latrinas, portanto, com a almática que corria aquilo que apanhamos já está na região sul. Mas passando? Fiz essa proposta no Brasil. Mas avançando? Portanto, no primeiro andar desta aula dos monges está o dormitório dos monges, que ocupa todo este espaço desde a igreja até à sala de trabalho dos monges, ao escritório. É um dormitório comum, um dormitório amplo, não havia celas inicialmente, os monges dormiam sobre esteiras, alinhadas lado a lado uma da outra, interpeladas por um monge ancião, e um monge jovem, um monge ancião e um monge jovem. Portanto, por uma questão de medida precautória. Os monges dormiam vestidos para estar sempre preparados para os toques de orações. Aliás, a regra diz para estar sempre preparados para o serviço. É assim que diz a regra. Aqui havia uma comunicação, portanto, durante o dia, uma comunicação para o lado do claustro, para o lado do lugar do lar, chamada escala diurna. Aqui havia uma comunicação para a igreja, que era chamada escala de matinas. Portanto, a escada da noite, ou a escala de matinas, as pessoas escondiam-se, não estavam à noite. Portanto, na hora canónica. Na porta também havia, como referi também, uma unidade para as latinas, estava bem claro nas paredes a entrada para bem ali, era um corredor a seguir, que dava acesso para a latrina, e esta é a parte do dormitório. Vamos avançando. Estamos aqui no calefatório. O calefatório é o único sítio, além da cozinha, onde se podia fazer lume no roteiro. Aqui os monges podiam aquecer as mãos e esquecer-se, podiam diluir as tintas, a cera para o serviço litúrgico, para candelabros, para velas, etc. E também o sebo para o calçado. Portanto, este fogo é servir essencialmente para isso. Este calefatório, depois com a ampliação do mosteiro, deixou de existir. Isto aqui foi tudo ampliado e deu mais tarde, assim, está a ser acontecendo como referi uma cozinha. Depois vocês vão lá ver aquelas adaptações todas da cozinha. Isso é por cima da cozinha? Por cima da cozinha? Não, isto é a cozinha aqui. É todo este espaço aqui da cozinha. É igual a cozinha era aqui. Vamos lá ver a condição. Mas avançando? Estou a ver que tem que avançar mesmo, não é? Então, aqui temos o refeitório. O refeitório, numa abadia cisterciense medieval, ocupa sempre uma posição transversal relativamente ao claustro. Porquê? Porque permite a ampliação, à medida que houvesse necessidade da comunidade. Portanto, a comunidade ia aumentando, podia haver necessidade de aumentar o refeitório. Portanto, quando é que preferia sobre essa posição, podia haver vários serviços de refeição. Isso permitia a ampliação, permitia a luminosidade do próprio espaço. Deve ser uma posição perpendicular ao claustro para permitir a ampliação. Há casos muito poucos, nós em Portugal só temos de refeitórios que são paralelos à aula do claustro. Isto só sucede, portanto, o claustro dá um refeitório pequenino, não é? Quando são paralelos. Isto só sucede em duas situações. Ou quando a comunidade é muito produzida, Lafões é um exemplo, tinha 8, 9 monges, nunca teve mais que isso, ou então em locais de escarpa. E Lafões também tem uma escarpa ali, 40 anos lá para baixo. Portanto,
A comunidade foi sempre pequenina, sempre 8 almões, e também está numa escala, eu também não fiz, não permitiu um refeitório perpendicular ao alto. Aqui na parede, nesta parede lateral, há uma escada. Há aqui uma escada para o serviço de leitura. Os monges, durante a refeição, havia um leitor, havia para a leitura da mesa, enquanto se comia, portanto, também é uma forma de alimento espiritual. Havia um alimento espiritual. Portanto, havia uma série de leitura do antiológico, textos espirituais, etc. Não se fazia aqui. Este público de leitores está sempre, digamos, sempre embebido na parede do refeitório, por questões visuais, para não perturbar, digamos, e também para não perturbar a colocação das mesas, etc. Portanto, nós temos o púlpito do leitor do mosteiro da Alcobaça, é dos púlpitos mais bonitos da ordem. Aparece muitas vezes o púlpito da Alcobaça como um dos mais bonitos. É exclusivo dos monges, o refeitório. Esse refeitório. Sim. Este é o refeitório dos monges. Já chegamos. Este é o refeitório dos monges. Este é o refeitório dos monges. Vamos avançar? Fronteiro ao refeitório, há a Casa do Lavabo. A Casa do Lavabo está aqui assim, habitualmente acomoda-se na arcada do claustro, está fronteiro ao refeitório para permitir a lavagem das mãos antes das refeições. Tem um chafariz central que permite a circulação fácil dos monges durante a periferia desse chafariz. Há variantes também em que apresentam esta casa de lavabo no meio, mas a maioria delas é encostado à cara da aula do claustro. Este costume higiênico da lavagem das mãos, curiosamente, só foi abolido com o Concílio Vaticano II. Portanto, até 1965, os monges eram obrigados a lavar as mãos ali assim antes. Portanto, só foi em 1965 abolido. Havia que ter a prática assistência à lavagem das mãos, a lavagem das mãos, na refeição. Sobre o abastecimento, como é que está? Pois já eu falo no final como é que há a chegar. Como é que ela se fazia. Temos aqui a cozinha. A cozinha servia tanto o refeitório dos monges como o refeitório dos conversos. Portanto, estava aqui nesta zona. Aqui na cozinha também há algumas cozinhas que apresentam um forno, outras apresentam um forno fora. Mas, portanto, aqui era um local assim também ao calefatório, o qual principalmente se podia fazer lume para a confecção daqui a refeições. Ali, quando em Alcobaça, às vezes, as jantas de agora, a semana passada disseram isso. A próxima coisa, aquilo era para eu tomar um buraquinho assim, uma fresta, aquilo era para os monges não engordarem. Não engordarem. A fantasia das pessoas. Aquilo era o passapratos. A única ligação não passa para a não porta, é assim, uma frestazinha, para as pessoas passarem assim para não engordarem na vida. A única ligação que havia da cozinha para o refeitório já era não passa pratos, não é? Hoje se diz administra, ali vai administra. O acesso, portanto, aqui também se fazia por os joelhos, para a parte traseira. E podia ser uma roda também. Yeah. A roda. Aquela roda que eu percebi. A roda dos isso era a portaria. Isso era a portaria. Mas isso era a portaria. Isso era na sala, na portaria. Mas aqui não havia. Aqui não, isso é mais das ordens militantes. Portanto, essa indicação que se fazia por aqui, hoje se faz também para o refeitório, do refeitório para o claustro e para o exterior, e estenderam aos dois conversos. Vamos avançando. Temos o refeitório dos conversos, numa posição igual, uma posição igual à dos monges, portanto, permitia o seu crescimento em caso de necessidade, a expressão das mesas, tudo muito idêntico. Vamos avançando, ver se depois há algum espaço de diálogo. Temos a ruela dos conversos, a galeria dos conversos. Isto hoje já não significa em Alcobaça, por uma razão muito simples. É que com a queda, isto verifica-se em Alcobaça e verifica-se em Europa fora, com a baixa, digamos, com as melhores condições de vida e a baixa de irmãos conversos, esta aula deixou de ter função, de ser necessária, não é? Portanto, deixou de ser necessária. Portanto, a maior parte desses textos se para a Europa fora, cá em Portugal e lá fora,
hoje tem uma posição diferente. Aqui tem uma exceção dos reis, tem alterado dos bichos, mas Foi cemitério. sim, sim, até foi a igreja depois, foi a igreja Foi depois. cemitério. Não sei se a descoberta da coisa, eu sabia que a igreja estava aqui, não estava aqui, estava aqui, claro. Aquela coisa de descoberta. Sim, não. Portanto, na fase medieval, como referi que eram dois mundos diferentes, o mosteiro estava cá com uma parede cega, como havia aqui, que dividia o mosteiro, claramente. Esta zona dos conversos aqui dava acesso à igreja e acesso aqui posterior, para não havia contacto nenhum com o claustro, digamos, com a zona dos montes. Eram dois mundos completamente Nem para lavar as mãos. diferenciados. Nem para lavar as mãos. Não. Eu digo exatamente isso num estudo de ciência pública e agora, mas sabem exatamente isso. Quer dizer, é estranho como não ordem, isto é só subsistência, só falo subsistência aqui, não falo das ordens. É estranho como os cistercienses, os trabalhos mais pesados e mais porcos, estavam ali corpos e mais sujos ou qualquer coisa, estavam confiados aos conversos, também mais pesados, por isso respiravam, e não há um sítio para eles lavarem as mãos. Quer dizer, aquela torreira é para qualquer ponto final, não é? Portanto, essa torreira devia ser aqui no celeiro. Portanto, não tinha. Também o também não era. Era a bala. Também aqui para ser diferentes do painel, mas são mais costumes. E por questões de ultra higiene. Portanto, esta hoje tem algo que passa a desaparecer tudo, como desapareceu na maioria dos mosteiros cistercienses, porque estão, digamos, na queda dos irmãos conversos, baixou para esse espaço deixou de ter qualquer função. Portanto, aqui faziam acesso à igreja, como seria anteriormente. Vamos avançando, e depois eu estou a ficar nervoso com a hora. A entrada principal do mosteiro que se fazia aqui também servia para parlatório dos conversos, porque havia o parlatório dos monges, e aqui servia de acesso ao mosteiro, um acesso já, digamos, filtrado, não é? Porque havia uma portaria exterior, não é? Nem todos entravam, os pés eram um pouco, portanto aqui havia uma espécie de portaria depois já filtrada, aqui servia de portaria, onde estava o porteiro, a celazinha, servia de sala de parlatório dos conversos e de acesso que se podia fazer por aqui, por esta entrada, ou pela novela dos conversos, ao primeiro andar ao seu dormitório. O acesso era por aqui ou era por aqui. Avançando. O dormitório dos conversos aqui é o celeiro. O celeiro, estão a ver, tem uma divisão, quer dizer, com uma superfície enorme. É óbvio que isto servia digamos, de frigorífico, servia de armazém para todo o mosteiro, não só para os livros, como também para os materiais do dia a dia, para a roupa, uma espécie de depósito na tropa. Uma espécie de depósito, tudo tem tudo. Exatamente, servia disso tudo. Estão a ver que a importância, digamos, do gestor do celeiro é fundamental para a vida económica do mosteiro. Quer dizer, se ele não gerisse aquilo em condições, lá se as finanças, lá se a economia do mosteiro abaixo. Portanto, esse lugar do celeireiro é tão importante que, na ordem, na regra de São Bento, há um capítulo só para a eleição e as qualidades que deve ter o celeireiro. Porque, a seguir ao abade, o celeireiro é a segunda figura com mais responsabilidade na gestão económica do temporal do mosteiro. Eu recordo, por exemplo, quando nós estamos, ainda hoje se faz isso, hoje chama-se ECON, a linguagem mais comum é ECON. Ainda hoje as pessoas dos mosteiros cistercienses, e hoje se faz isso com frequência, quer dizer, não é o abade que convida, o abade convida, mas pergunta ao celeiro, quer dizer, se há uma paredezinha, se há qualquer para tomar, qualquer coisa, pergunta ao lado, há uma cervejinha, qualquer coisa, é assim que se vai, ainda hoje vai, e ele é que responsável daquilo. Portanto, e a regra, como eu digo, tem um capítulo só para o celeiro, quer dizer, tem uma eleição especial, porque de facto tem que ser uma pessoa de uma grande idoneidade, não é? Porque senão lá se vai tudo o controle económico. Vamos avançando? Portanto, por cima, temos, digamos, toda esta parte, esta é a aula do converso, tem um dormitório, a disposição, o acesso, como já referi, aqui pela novela dos conversos, ou aqui para a entrada, a disposição das camas era idêntica às dos conversos, portanto, tem assim no chão, e já agora, acho que fiz uma pergunta e por isso que falava para chegar pela vez, não falei, mas fala agora. O uso de celas nos mosteiros cistercienses foi autorizado formalmente em 1666. Formalmente. Antes eram dormitórios comuns.
1676. Ora, o que é que se passa? Nós sabemos, por um relato do Frei Jerónimo Romão espanhol, que esteve de visita ao mosteiro de Alcobaça e fez um relatório. Um relatório publicado pelo Gil Correio de Coimbra em 1589. Não, 98. Não, 89, há 70 e tal anos. Portanto, em 1589, o Frei Jerónimo Romão faz uma visita ao mosteiro, faz um relatório e fala, diz que os dormitórios já estavam divididos em celas. Provavelmente muito simples, cabides, madeira, etc, etc. Não sei, uma coisa muito formalizada, mas ele fala que os dormitórios estavam já divididos por celas. Portanto, quando o Papa autorizou os monges, provavelmente, a dormir em celas, já Alcobaça se dormia em celas há 70 anos. Há 70 anos. É divertido. Quando vamos a Alcobaça e vemos no dormitório aquelas incisões todas nas colunas, isso foi mais feito pela tropa, que serviu que fez mezaninos, etc., para aproveitar o espaço, do que as celas dos monges. Portanto, foi muito mais feito pela tropa aquelas incisões todas. Foi Palácio do Abade também. Quando o mosteiro é ampliado, aquela varanda depois está aqui no local das Atenas, onde vai ter vê-se de fora, que aquilo ali tem uma inclinaçãozinha. Essa aqui foi a sala de visitas do mosteiro. A sala de visitas do mosteiro foi aqui, depois passou a ser sala de visitas. Isto, quando o mosteiro é ampliado, não faz mais tempo. Ora, chegamos ao dormitório e agora temos o espaço do claustro. O claustro não tem necessariamente que ser quadrado, mas maioritariamente eu conheço muito poucos, ligeiramente oblongos. São quase sempre, até por uma questão, digamos, da facilidade da própria métrica, digamos, da posição quadrática que se desenvolve toda a construção. Mas eles são essencialmente quase sempre quadrados. Temos 4 aulas, 4 galerias, que possibilitam o acesso à acessibilidade a diferentes divisões que, ao longo de todo o organismo claustral. Aqui eu mostrei isto aqui para referir uma coisa. No X-Sense, uma particularidade que não tem os meditinhos. Aqui à sexta ao sábado, nesta chamada aula do mandato, é a mesma coisa como o judeu foram buscar a primeira palavra do mandato no Novo da Vobis, quer dizer, do mandamento novo. Portanto, aqui ao sábado, os monges lavavam os pés uns aos outros. Portanto, tem sinal, digamos, aquele gesto de Cristo, ou dos apóstolos, e depois do outro passeio, do mandamento novo, não é doloroso. Portanto, o mandato novo da Vobis. O mandato da leitura ou do mandato. Essa leitura que se fazia antes das vésperas, que também é feita aqui nos Cistercienses, nos beneditinos era feita no capítulo. Acho que agora vou mostrar, nós sábado. Era feita aqui. Vocês chamam-se a leitura do claustro, da aula da leitura ou do mandato. Portanto, hoje, quando nós vemos aqui quem tem presente aqui em Alcobaça, há aqui um espaço que tem uma incisão. Tem aqui tem uma reentrância. Hoje está até lá um nicho, uma altar, que é a Nossa Senhora do Claustro, mas isso é uma coisa muito tardia. Aquele nicho, que tinha 2 condições. Primeiro, passa por baixo a água, para dizer que entupisse, tem 1,5 metros, se entupisse era fácil de perceber, porque isso tem sempre isso. Quando elas atravessam paredes, a parede tem ali um sítio qualquer, faz uma reentrância para possibilitar purificar a estrutura. Mas nesse buraco serviu, por exemplo, a passagem da água, que eu vou mostrar a seguir, mas também servia para pôr, digamos, a cadeira do abade do leitor para a leitura e para a pensação. Vamos avançando? Bom, porque é que está aqui a rede hidráulica? Porque falámos inicialmente que a água é indispensável para a sobrevivência de uma comunidade isolada, uma comunidade monástica. E, portanto, os mosteiros cistercienses, melhor que qualquer outra ordem, provaram, digamos, que conseguiram fazer, digamos, que o mosteiro funcionasse em condições higiosanitárias adequadas. Portanto, desde a captação subterrânea de água potável